Web Rádio Brasil Imperial, à frente do seu tempo, idealizada por mim e com o apoio também, a parceria do Rogério Mendes de São Paulo, que também abraçou a ideia e está conosco aqui. Hoje eles estão ao vivo lá, ele e o Arlindo Amaro, lá em São Paulo, diretamente da Casa Imperial, para bater um papo, conversar. Nós selecionamos 18 perguntas dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, telespectadores da rádio. Já foi selecionada, encaminhada para Dom Bertrand, né? E nós vamos fazer aí essas perguntas dos nossos amigos, ouvintes e telespectadores. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela força, pela oportunidade, por nos abençoar para poder tocar esse projeto, a minha família, ao Rogério Mendes e aos nossos produtores, e também especialmente ao Laboratório Oswaldo Cruz de Taubaté Imperial, na pessoa do Daniel, o Anjo do Império de Serquilho, a Cris Artes, Ideias e Sublimação, o canal do professor Neumar Nepomuceno, a DTPS Dream Project Support, soluções para aprimorar e melhorar os seus processos na pessoa do Walter, a Revolução Administradora de Condomínios, um novo conceito de administrar seu condomínio com mais transparência e participação e facilidade. E também ao Duna Press e Magazine, o seu jornal online, lá o Paulo Barros e toda a sua equipe, dunapress.org.br. E eu quero, neste momento, saudar aí a sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Boa noite, Dom Bertrand, seja bem-vindo à Web Rádio Brasil Imperial. Seja muito bem-vindo, Dom Bertrand. Muito boa noite também a você, César Jacques, e também a todos os radiovintes da Rádio Brasil Imperial. É com muita satisfação que mando saudação especial a Itu, a Fidelíssima, que, revertendo a história, porque dizem que a República começou em Itu, mas na realidade Itu tinha um título anterior, que era Fidelíssima. E eu vejo que Itu faz jus a esse título de A Fidelíssima. A todos, portanto, muito boa noite e estou à disposição para que façam as perguntas que queiram. Perfeito, Dom Bertrand. Nós agradecemos aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que estão entrando aqui na nossa live no Facebook. A gente pede para que todos compartilhem a live, para que mais gente, mais pessoas no Brasil e também no exterior possam nos acompanhar. Dom Bertrand, nós temos ouvintes no Japão, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, no Brasil inteiro. Os monarquistas abraçaram a ideia da Web Rádio, nós levamos muito conteúdo, muita música, informação, notícia e, claro, muita formação histórica, cultural. Levamos a monarquia durante 24 horas do dia através da Web Rádio Brasil Imperial. Então nós agradecemos vocês, ouvintes que estão nos acompanhando aqui nesta live, através do site também da Web Rádio. Nós temos muitos ouvintes que não podem acessar aí o vídeo, né, o Facebook nesse momento, mas estão nos acompanhando de diversas partes do Brasil, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo com Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand, uma das perguntas veio do Gabriel, lá de Louveira, em São Paulo. Ele não faz parte de nenhum movimento, né? Um jovem, e ele queria saber quando o senhor acha que o Brasil poderá de fato voltar a ser uma monarquia, se o senhor tem uma previsão de ano, década, assim, para poder explicar para o pessoal que está nos assistindo. Eu responderei que quando será, só Deus sabe, mas que será muito anos antes do que esperam os republicanos. Porque se há uma coisa que é certa no Brasil é que a República fracassou. Ninguém mais diz no Brasil que a República deu certo. Não existe um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. O que ficou provado por ocasião do plebiscito, em 1993, é que em todos os debates
em que os republicanos enfrentavam os monarquistas em pé de igualdade, no fim fazia um plebiscito simulado e sempre vencia a monarquia. Portanto, é uma questão de informação. E é o que nos faltou em 1993, porque a monarquia estava proibida até 1988. No período de 88 a 93, nós não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, não tínhamos a imprensa, não tínhamos nada. Há uma novidade interessante no Brasil atual, e que é que a mídia, a grande mídia, que sempre foi dominada por certas correntes ideológicas de esquerda, perdeu o seu público. Com as redes sociais e, portanto, com rádios e TVs como a TV Imperial, hoje é possível furar esse cerco que era feito às nossas ideias. Isso nos antecipa a restauração da monarquia. O que nós vimos nos dias há pouco tempo atrás no Brasil, o Brasil estava totalmente dominado por uma seita vermelha que tinha se encaixado no poder por meio do poder econômico, por meio de conchavos políticos, por meio de traições de todo gênero. Bastou que, com as redes sociais, o Brasil autêntico, o Brasil real, pudesse manifestar que essa seita vermelha foi estrondosamente derrotada nas últimas eleições. Por mais que todas as pesquisas afirmassem que o atual presidente perderia, quando se foi ver o resultado, foi uma vitória espetacular. E essa vitória é muito mais do Brasil autêntico conservador do que de uma pessoa. Essa é a realidade. E é esse Brasil autêntico que está voltando. É o Brasil que nas ruas bradava, minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha, e sobretudo bradava, quero meu Brasil de volta. E é o que nós estamos assistindo. Subiu a voz. César, não estou ouvindo nada. Perdão, Dom Bertrand, voltamos aqui. O Luiz Hernandes fala de Parnaíba, no Piauí. Sim. Faço parte da Confembras e do Círculo Monárquico do Piauí. Dom Bertrand, caso houvesse a restauração do Império, como seria a moeda? Continuaria a ser o real ou seria feito uma nova moeda? Eu não vejo razão nenhuma para mudar a moeda. Aliás, o nome real é um nome monárquico. Portanto, eu seria partidário de continuar o real. Perfeito. Pessoal da live, tá tudo ok, Cícera? O áudio tá saindo perfeito aí, pessoal? Só me dá um feedback para a gente não perder a entrevista, né? E se tiver tudo ok aí, a gente continua aqui, senão nós tentamos resolver aqui algum problema técnico. Bom, seguindo aqui, meu nome é Tiago Oliveira, sou de Porto Alegre. Ele tem uma página no WhatsApp Brasil Monarquista e também lá no Instagram, no Facebook. Gostaria de perguntar como era a economia no Brasil Império. Em qual posição mundial o Brasil se encontrava naquela época? Diz que o espelho de um regime é a sua moeda. Se há algo que o Brasil tinha extraordinário, foi a estabilidade da moeda. O padrão da nossa moeda foi estabelecido em 1841 com relação à libra esterlina, que era o padrão mundial. Nossa moeda valia 23 pence e 3 quartos. Em 1841. Em 1889, nossa moeda valia 27 pence e 3 quartos. Isto é, a libra esterlina havia caído um pouco e a nossa moeda manteve o seu mesmo valor. A mesma quantidade de ouro e de prata nas moedas. Não houve nenhuma variação. Uma prova disso é que as nossas moedas do tempo do Império hoje são bastante desvalorizadas no mercado numismático. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas faziam economias em moedas brasileiras, porque sabiam que não havia desvalorização e o padrão ouro e prata era mantido intocado. O Arlindo, não sei se o Rogério, não sei se a caixa de som está dando retorno aí, não sei se está ligada, mas está dando
leve retorno aqui para mim. Não? Ok. Aí tá desligado, Rogério. Aí tá tranquilo. Bom, dando prosseguimento aqui, eu sou Matheus Lima, moro em Altamira, na província do Grão-Pará, e venho perguntar à Sua Alteza. Alteza, você acha... o que Sua Alteza Imperial acha do anarcocapitalismo e o que Vossa Majestade Imperial acha sobre a liberação da posse de armas de fogo para os civis? Em primeiro lugar, anarcocapitalismo. Eu não sou a favor de nenhuma anarquia. É por isso que haver o livre mercado, mas evidentemente não pode ser um mercado selvagem. Por exemplo, não é possível que continue o sistema atual em que os produtos chineses entram aqui a preço de nada e quebram a nossa indústria. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nos últimos anos, perderam-se 200 mil empregos na indústria têxtil por causa do produto chinês. Porque os produtos chineses chegam, é trabalho escravo, é o Partido Comunista que domina toda a indústria, eles estabelecem preços para quebrar as várias indústrias em vários países do mundo, e com isso eles quebram e dominam os mercados. Isso nós não podemos aceitar. É preciso haver um livre mercado, mas com um certo equilíbrio. E o normal é que cada nação tenda a produzir aquilo que necessita, para não estar na dependência de outras nações e chantagem de outras nações, como atualmente procuram fazer com a nação China. Dizem que nós não podemos romper com a China, porque a China é que é o nosso maior mercado consumidor, e que o Brasil depende da China. Eu nego essa realidade. Não é a China, não é o Brasil que depende da China, é a China que depende do Brasil. Porque se a China não comprar os alimentos brasileiros, eles não têm onde comprar. E a China vai morrer de fome. E, faltando alimentos, eles vão ter uma revolução social interna. Essa é a realidade. Nós não dependemos da China. A China é que depende de nós. Perfeito, Dom Bertrand. Meu nome é Ezequiel Novaes, chanceler do Círculo Monárquico de Montes Claros, na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Que diretrizes de trabalho Vossa Alteza sugere aos círculos monárquicos nesses tempos de pandemia? Exatamente por meio das redes sociais, mantenham viva a ideia monárquica. Nós estivemos bastante limitados nesse período por causa da pandemia. Não foi possível realizar o encontro monárquico no Rio. Não vai ser possível. Ainda não foi possível dia 6 de junho, o aniversário de Dom Luís, por causa da pandemia. Aqui mesmo as reuniões foram suspensas. Apenas pode dar uma entrevista como essa, pode ter alguns contatos, visitas. Nós recebemos continuamente visitas aqui. Hoje de manhã recebi uma visita de uma professora, seu filho, foi uma outra moça junto, e vieram com várias perguntas, porque os filhos dela, essa moça que era colega dele, foi escalado, os dois foram escalados para defender a monarquia num debate na sala de aula deles. Quer dizer, a ideia monárquica está mais viva do que nunca. Essa é a realidade. Portanto, é preciso aproveitar todas as ocasiões que são dadas por meio das redes sociais, por meio de contatos pessoais, por meio de pessoas das cidades vizinhas, para continuar o nosso trabalho. E é o que nós estamos fazendo, e que os vários círculos monárquicos no Brasil, inclusive eu estou informado disso, o de Montes Claros, estão fazendo de uma forma bastante eficiente. Perfeito. André Luiz Nude de Melo, lá de Sumaré, São Paulo. Gostaria de perguntar ao príncipe imperial por que o chefe da Casa Imperial do Brasil usava o título, a chefe da Casa Imperial do Brasil usava o título de Condessa ao invés de Imperatriz Deposta do Brasil, ou equivalente. Ela tinha, pelo seu casamento, além do título Princesa Imperial, ela tinha também o título Condessa pelo casamento. E na sociedade europeia, ela era conhecida como Condessa e ficaria mal para ela e para o Brasil ela se apresentar como Imperatriz Deposta. E ela era conhecida pelos monarquistas brasileiros como a Princesa Imperial. E como, depois do falecimento do seu pai, de jure, quer dizer, de direito, Imperatriz do Brasil. Assim era conhecido pelos brasileiros, pelos monarquistas brasileiros.
religioso do Nação Real São Paulo. Sua Alteza é a favor de uma monarquia confessional ou parlamentar constitucional? A República não está bem, a pergunta não está bem feita. Nós somos favoráveis à monarquia parlamentarista com uma Constituição. A monarquia parlamentarista se distinguia pelo fato de nós termos um chefe de Estado, que era o imperador, o chefe do governo, era por delegação, era o chefe do presidente do Conselho de Ministros, o presidente do Conselho de Estado, e havia o poder legislativo e o poder executivo, exatamente como é hoje em dia. Era bicameral, Senado e Câmara eleitos, e o poder legislativo com as suas garantias constitucionais, exatamente como hoje. Essa seria a estrutura do ponto de vista temporal da monarquia. Mas havia também, isso sim, boas relações entre a Igreja e o Estado. Por quê? Separar inteiramente a religião da esfera temporal é mesmo que nós queremos separar a alma do corpo. Não funciona. Nós vemos até hoje, infelizmente, essa esquerda católica que existe e que levou o Brasil para o mau caminho, porque o PT foi criado pela esquerda católica, é a prova disso. Nós somos a favor que haja boas relações e que, em matéria de fé e moral, a Igreja tem sua palavra a dizer. E tem obrigação até de falar na questão mais da matéria de fé e moral. Não quer dizer que as duas esferas, a esfera espiritual e a esfera temporal, se confundam. Ok. Nós temos uma pergunta aqui que veio do Facebook. Dom Bertrand, o senhor nasceu na França. O senhor, logo que nasceu, foi registrado na Embaixada do Brasil ou se naturalizou? Eu fui registrado no consulado e, chegando aqui, eu estou registrado e no registro, eu tenho um registro como qualquer brasileiro, nato, onde nós passamos a morar no nosso Paraná. Eu tenho todo o direito como brasileiro nato. Perfeito, Dom Bertrand. O Paulo Hoffman... Pois não, conclua. Não, diga. Paulo Hoffman. O Paulo Hoffman, lá dos Estados Unidos, um dos nossos ouvintes, mandou essa pergunta para o senhor. O senhor é a favor que seja revisto o procedimento sucessório na família imperial, com o casamento somente com alguém da realeza? As princesas reais estão se acabando. Qual a probabilidade da monarquia derrubar o casamento dinástico? Todos abririam a mão da monarquia, condicionando o casamento em prol de Dom Luís? Não há nenhuma razão para mudar uma tradição, porque exatamente a força, a solidez da monarquia depende do respeito às nossas tradições. Eu não vejo nenhuma razão para isso e não há ninguém reivindica isso seriamente. Todos respeitam a Dom Luís, meu irmão mais velho, como chefe da Casa Imperial, e todos desejam que o meu sobrinho, Dom Rafael, e ele mesmo afirma que, por exemplo, casasse uma princesa. E princesas existem muitas. Ok. Meu nome é Danilo Guareshi. Gostaria de saber a opinião de Dom Bertrand acerca do sistema tributário brasileiro. Calamitoso. O Brasil é o país que mais pesado as cargas tributárias do planeta. Era preciso, para poder diminuir os impostos, diminuir o paquidermo estatal. É o que o atual ministro está fazendo, pretende fazer, mas está encontrando toda espécie de dificuldades, porque exatamente hoje nós estamos na consequência da República com a Constituição de 1988, que é uma Constituição de índole parlamentarista, com um sistema presidencial. E nós vemos que o presidente da República tem um plano econômico, tem um plano de reformas que é indispensável para a nação, que não consegue governar. Ele não se queixa continuamente que não me deixa governar. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados ou o Supremo criam toda espécie de obstáculos. Na monarquia, isso não existia, porque havia o quarto poder, que era o poder moderador, definido no artigo 98 da Constituição Imperial, que tinha como missão principal que era o equilíbrio entre os demais poderes em função do bem supremo da nação. Isto é, o que mantinha o equilíbrio entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário.
O que está nos faltando hoje exatamente é o poder moderador. Aliás, que é considerado por todos os constitucionalistas como tendo sido a grande genialidade do regime imperial. Hoje não há um constitucionalista autêntico que negue que a Constituição de 1888 foi a melhor Constituição da nossa história. E foi essa Constituição que nos garantiu o mais longo período de estabilidade constitucional da nossa história, que foi o segundo reinado, de 1840 a 1889. Durante todo esse período, as eleições regulares realizaram exatamente de acordo com os calendários eleitorais. Nunca houve estado de sítio, nunca houve cumprimento dessa legalidade, nunca houve qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de limitação às liberdades autênticas do nosso povo. Isso todos os historiadores reconhecem. E foi o período, nesse sentido, pode dizer que foi o período mais autenticamente democrático da nossa história. Dentro do sistema monárquico é um equilíbrio entre a monarquia, a aristocracia e a democracia. Perfeito. Sou o Lucas Santos de Araraquara, São Paulo. Quais as medidas estão sendo tomadas para a restauração da monarquia? E quais os planos de Sua Alteza Imperial para o terceiro reinado? Em primeiro lugar, a respeito das medidas. O que nós estamos fazendo é estimular esse despertar monárquico que está surgindo em todo o país. Porque exatamente a monarquia não pode vir imposta de cima para baixo. A monarquia deve vir no encontro às aspirações autênticas do nosso povo. E é isso que nós estamos assistindo. Nunca no Brasil se viu um tal despertar monárquico nos nossos dias. Em toda a parte do mundo, surgindo círculos monárquicos, organizações defendendo a monarquia, rádio monárquicas, TV monárquicas, site monárquico, blog monárquico, YouTube monárquico, Instagram monárquico, Twitter monárquico. Nunca houve algo assim no Brasil. Por quê? Bastou que houvesse uma certa liberdade que isso está surgindo com autenticidade. E essa é a nossa grande esperança. E aí, nós vemos que o Brasil, nesse sentido, está muito mais próximo de uma restauração do que alguns poderiam julgar. Ok, nós estamos com várias pessoas aqui assistindo essa live, tanto aqui no Facebook como no site da Web Rádio, nos aplicativos. Muitas pessoas mandando perguntas aqui, né? E nós vamos tentar, né? Vamos ver o pessoal que estão nos acompanhando aqui no Facebook, porque nós já fizemos uma campanha aí de uns 15 dias para cá, solicitando que as pessoas mandassem, né, as perguntas para Dom Bertrand, e nós temos aqui várias perguntas, né? Então, assim, não sei se será possível atender todas as reivindicações, todas as perguntas aqui dos nossos ouvintes, tá certo? Então, não fiquem bravos, porque nós temos um compromisso de horário com Dom Bertrand também, senão nós vamos ficar aqui 2, 3 horas mandando perguntas para Dom Bertrand, não seria possível, não seria muito agradável, né? Infelizmente o tempo não fica. Com certeza, Dom Bertrand. Nós agradecemos, de fato, todos vocês. Eu espero que muitas das perguntas que nós estamos fazendo, já de outros monarquistas que estão aqui, que já mandaram para nós, né? Por isso que nós pedimos com antecedência, porque senão ficaria muito ruim de ler todas aqui ao mesmo tempo, né? Mas podemos responder algumas depois, não há problema. Podemos continuar algum tempo. Ok. O Luiz Marins, fundador do grupo Guerreiros Monarquistas do Rio de Janeiro, pergunta: Vossa Alteza, Dom Rafael já está sendo preparado para reger o Império caso haja a impossibilidade na linha sucessória? Está perfeitamente, ele está na Europa se preparando exatamente para isso. Ele está estudando, tomando contato com as famílias reais, está na Inglaterra, estão vendo as questões econômicas também, estudando esse problema, que ele é formado nisso, ele tem intenções, claro que ele tem uma missão histórica que é nossa no Brasil. Perfeito. O Vitor Gabriel, João Pessoa, na Paraíba. Sim. Como o senhor classifica o seu papel como representante da família imperial brasileira na promoção da unidade social dos brasileiros, de todas as raças, credos, origens e em prol de um bem supremo da nação? Exatamente. Nós temos consciência, como formados, tendo em vista a realização da missão histórica.
Eu me lembro quando menino, nós morávamos numa fazenda no norte do Paraná. Quando meu pai voltou do exílio, praticamente voltou para roupa do corpo, graças a um donativo, uma doação de um português rico do Rio de Janeiro, que lhe deu uma casinha na Rua da Quitanda, no Rio, ele vendeu e comprou uma fazenda pequena no norte do Paraná, e que educou seus 12 filhos. Um dia, nosso pai nos chamou seus filhos no jardim da casa da fazenda, moravam na fazenda, iam de jipe todo dia ao colégio. Ele nos disse: meus filhos sabem aproveitar a única coisa que eu poderia deixar para o futuro. Porque 63 alqueires dividido por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo que vale muito mais do que isso. Em primeiro lugar, fé católica, apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão histórica, de uma missão realizada pelo bem do nosso Brasil. Preparem-se, porque o Brasil vai chamar. O Marcelo Udo, de São Paulo. Nós monarquistas sempre temos uma certa aflição de querer entender o momento certo que haverá mudança de regime. Como a família imperial desenha este momento no país? Quais seriam as várias características desse momento para que a família imperial se una ao povo? A família já está unida ao povo. Nas manifestações que houve recentemente, em que os brasileiros saíram nas ruas contra essa seita vermelha que vinha nos impor um regime que não correspondia às nossas tradições, eu e meus vários irmãos saímos às ruas, junto com o povo brasileiro, a bradar nossa bandeira verde e amarela, nossa bandeira vermelha. Portanto, nós estamos inteiramente unidos ao povo e temos contato continuamente por meio de redes sociais, por meio de viagens, por meio de visitas, por meio de nas ruas, etc., com o povo brasileiro. Ok. Dom Bertrand, nós vamos agora dar uma passadinha aqui no Facebook com as pessoas que estão aqui conosco. O Wellington Pontual, muito boa noite. O Fernão Ramos, muito boa noite. Guilherme Brandão, boa noite. Paulo Rocha, uma vez. Cleiton Macedo, Michael de Andrade de Sorocaba, Vilma Lopes, uma ótima noite para você também. Gabriel Alencar, Marco Aurélio, a Cícera, o Cauê também, muito boa noite para vocês. O Matheus Guerreiro, viva Dom Bertrand, viva Dom Luiz Gastão, viva Dom Pedro Henrique, viva a nação brasileira, viva todos. Quem mais aqui? Lucas Felipe, o Wellington Abner, pessoal participando aqui. Aqui, o Ricardo Dias pergunta o seguinte: Dom Bertrand, o que Vossa Alteza pensa sobre a infiltração de maçons no movimento monarquista? O movimento monarquista está aberto para todos. Todos aqueles que querem realmente a restauração do Brasil monárquico, um Brasil que corresponde às nossas tradições históricas, um Brasil que corresponda àquela vocação que nos foi dada pela divina providência, nós estamos com os braços abertos. E nós procuramos mostrar que o Brasil tem uma missão especial, um papel, o concerto das nações, que lhes estão reservados pela divina providência desde todo sempre. E é em vista disso que nós procuramos unir aos brasileiros, sem que haja qualquer tipo de segregação, como dizem hoje em dia. A Alessandra Batista pergunta o seguinte: quando um monarca dissolve o parlamento e convoca novas eleições, quem governa o país durante esse período? E, normalmente, o regime parlamentarista, enquanto não se escolhe um novo primeiro-ministro, no Império é o presidente do Conselho de Ministros, o antigo ministério que perdeu a sua maioria continua a governar o país, para que não haja um período, um hiato entre um governo e outro. Assim tem sido nas monarquias, na Espanha, na Bélgica, na Inglaterra, todas as monarquias constitucionais parlamentares. O Daci Marques, boa noite. Gostaria de saber qual a visão da Casa Imperial acerca dos evangélicos e como o futuro
governo monárquico serão tratadas as questões de igreja com não católicos? No Brasil, sempre houve boas relações entre todos. Havia um equilíbrio entre a religião católica, a religião oficial naquele tempo, e as demais denominações. Nós somos católicos. Nós gostaríamos que todos fossem católicos, porque é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nunca houve qualquer tipo de perseguição religiosa no Brasil. E não vendo razão nenhuma para estabelecer um sistema de perseguições. Desde respeito à lei natural, que é a lei de Deus. Ricardo Badani. Boa noite. Eu gostaria de saber se a gramática, a língua portuguesa, poderia haver mudanças após uma restauração, pois nossa língua hoje é muito complicada, o que prejudica a comunicação e, historicamente, países com a comunicação mais fácil tendem a ser mais desenvolvido. Infelizmente, a sua transmissão está intercortada e não foi possível ouvir a pergunta completa. Se fosse possível ver o que está vendo no seu microfone e fazer a pergunta de novo, posso responder perfeitamente. Ok, Dom Bertrand, está me ouvindo? Agora estou. Vamos ver, continue um pouco esse continue. Porque antes, até agora está muito bom. Agora que tinha, na pergunta anterior, que saiu, ela foi intercortada. Ricardo Badani perguntou sobre a gramática, sobre a língua portuguesa. Continua intercortado. Tem algum defeito na sua transmissão. Deixa eu ver aqui. E agora, como que está? Continua intercortado. Ainda? Deixa eu ver. O pessoal aí de casa está ouvindo perfeitamente, que nós temos. Coloquei a pergunta aqui na tela, Dom Bertrand. Não sei se é possível o senhor consegue ler? Sobre a língua portuguesa. Sim. Eu já entendi a pergunta. Se deveria haver alguma simplificação do nosso linguajar. Eu considero que toda e qualquer simplificação importa numa decadência cultural. Por exemplo, hoje tem alguns jornais, alguns blogs, etc., tendem a abreviar as palavras. Em vez de para, dizendo pá. Em vez de dizer não é, dizer né. Tal coisa, etc. Não há razão nenhuma, porque exatamente a cultura importa na elevação do nível cultural de um povo e não no rebaixamento daqueles que, por falta de cultura, vão simplificando e linguajar. Senão nós vamos começar a dizer nós quer, nós vai, nós somos, nós sois, etc. Exatamente a pessoa ideia com isso faz parte do enriquecimento, inclusive da sanidade psíquica de uma nação, da boa comunicação, da comunicação objetiva e precisa de um país e de uma língua. Eu sou contra essa simplificação na gramática e no linguajar do brasileiro. Perfeito, Dom Bertrand. Estamos ao vivo, 9h mais 10. Estamos entrevistando o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha de sucessão ao trono brasileiro, atrás aí do seu irmão, príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Nós temos bastante pessoas acompanhando aqui nós no site, no Facebook, também nos aplicativos da Web Rádio Brasil Imperial. Dom Bertrand, nós tivemos aí, cerca de 2 ou 3 semanas atrás, nós temos várias pessoas perguntando isso daqui, inclusive do movimento, a ação orleanista. Então nós tivemos várias discussões no Facebook, cerca de 2 semanas atrás, de grupos da ação orleanista, que defende uma monarquia tradicional com país católico, e os monarquistas que defendem o parlamentarismo foi em defesa de Sua Alteza e tal. O que o senhor fala sobre isso, né? Qual é a posição da Casa Imperial do Brasil acerca dessa posição? O Brasil é um país...
Pois não, continue. A Casa Imperial defende uma monarquia tradicional, né, ou uma parlamentarista constitucional? A monarquia tradicional é evidentemente o ideal, que é uma monarquia em que existe o respeito ao direito natural, o respeito à boa ordem posta da criação, o respeito aos 10 mandamentos da lei de Deus. Imagine uma nação em que todos respeitam os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Agora, nas atuais circunstâncias históricas, é evidente que uma restauração, uma monarquia parlamentar, como foi no Império, com adaptações às circunstâncias do mundo atual, é o que se pode fazer. E é o que nós vamos querer fazer. Quanto ao futuro, como é que as coisas vão evoluir no sentido do Brasil poder retomar inteiramente as vias gloriosas que a Divina Providência tem reservada, isso depende e só Deus sabe. É preciso exatamente que nós sejamos compenetrados dos fundamentos da verdadeira monarquia. Quais são esses fundamentos? São baseados exatamente, como eu disse há pouco na outra pergunta, na boa ordem posta por Deus na criação. Porque nós não somos monarquistas apenas porque a monarquia é mais estável com o seu parlamentar, a monarquia é mais eficiente com o seu econômico, etc. Nós somos, sobretudo, favoráveis à monarquia, que é o regime melhor corresponde à boa ordem posta por Deus na criação. Porque se nós formos observar toda a obra de Deus na criação, a família, que é a primeira das monarquias, como missão divina. O pai é rei, a mãe é rainha. E os filhos são herdeiros. Isso vai numa fazenda. A fazenda é um pequeno reino, limitado pelos direitos dos vizinhos, etc. Mas faz parte do natural. Uma empresa é a mesma coisa. E é exatamente isso que corresponde a quê? Há uma série de princípios de bons ordenativos postos na Providência. Isso vale para os regimes monárquicos, vale para, por exemplo, matemática. E existe um absoluto. Ninguém vai defender e dar liberdade. Se ensine a todos que 2 e 2 igual a 5, é igual a 7, etc. Porque há um valor absoluto. A verdade não é relativa. A verdade é a correspondência do pensamento, das afirmações, etc. Aquilo que é objetivamente correto, aquilo que corresponde à realidade. Os relativistas não, tudo é relativo. Por exemplo, vamos dizer que não, isso aqui não é um computador, mas é um jegue. Não pode ser, porque isso objetivamente é um computador. 2 e 2 é igual a 4, objetivamente. Por que faz um bom médico? Ele estuda o organismo humano como Deus o fez. Ele se aprofunda no estudo dessa realidade. Ele ama essa realidade. E ele procura servir essa realidade. Quando há uma anomalia, uma doença, ele dá um remédio para que volte a essa normalidade. Assim também deve ser uma ordem política. Isso corresponde o quê? Ao respeito à boa ordem posta por Deus na criação. E é o que nós queremos para o Brasil no futuro. Isso, com o tempo, vai se ordenando, vai se estabelecendo, etc. Mas, assim como uma doença não pode resolver tudo do dia para a noite, assim também não pode resolver todos os problemas do dia para a noite. Sobretudo, é preciso procurar estimular o povo brasileiro a corresponder a esses planos, entender esses planos, e o papel do imperador é exatamente saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo e orientar, baseado na sua longa experiência pessoal, a sua nação, o seu povo, para a realização desses planos. Mas é uma coisa bastante com o tempo. Não pode resolver tudo agora, como é que vai ser ou como é que não vai ser. Nós temos que ver no momento quais são os passos possíveis para que o Brasil venha a ser exatamente a terra de Santa Cruz, aquele país que recebeu a sua primeira bênção com a missa de Frei Henrique Coimbra, em Porto Seguro. Rodrigo Barros, Alteza, sou de Santos e aqui estamos fundando um círculo monárquico. O senhor tem alguma programação para vir à cidade de Santos?
Estava programado essa pandemia. Agora, depois da pandemia, nós temos que refazer toda a programação, todos os calendários das atividades. Mas espero, quanto antes ir a Santos, porque já falta muitos monarquistas em Santos e continuamente convidam para ir a Santos. E Santos é relativamente perto de São Paulo. É uma viagem, mais ou menos como ia no bairro mais de São Paulo. Não é que Santos seja apenas um bairro, Santos é uma cidade histórica, o berço dos Andradas, é uma bastante cidade, sabe, junto a São Vicente, foi o primeiro município da nossa história. Sim. Dom Bertrand, o Rodrigo Brasileiro lá do Rio de Janeiro perguntou como o senhor avalia a campanha nacional de fundação de círculos monárquicos promovida pela Confebras, Montes Claros e Instituto Pretório. O governo monarca brasileiro é formado pela pró-monarquia. E é preciso exatamente que haja uma autonomia para os vários grupos, mas sempre coordenado pela pró-monarquia. Nós vamos começar a dividir quem vai ser o governador, quem vai ser. O estabelecimento de Dom Luís, historicamente, tradicionalmente, sempre foi pró-monarquia. Certo. Nós temos aqui a pergunta do Luiz. Com a vitória da via conservadora, o caminho para a restauração monárquica será possível? Nós estamos percorrendo esse caminho, nós estamos caminhando nessa direção. É o que todos veem, todos afirmam e ninguém tem dúvida sobre isso. Nós agradecemos aí o pessoal que está nos mandando, né, perguntas aqui na Web Rádio Brasil Imperial. Uma alegria muito grande hoje poder falar ao vivo para todo o Brasil, especialmente aqui com Dom Bertrand. Agora nós temos a pergunta aqui de Brasília, o James Frade perguntou para Dom Bertrand: com a chegada de Luiz Felipe de Orleans e Bragança ao Congresso Nacional, como o senhor analisa a chegada de um membro da família imperial brasileira no Congresso e a quase candidatura a vice-presidente do Brasil? A monarquia deve ser necessariamente suprapartidária. Portanto, Dom Luís e aqueles que estão na linha dinástica, em princípio, não devem entrar na política. O Dom Luís Felipe, meu sobrinho, ele, como o pai dele renunciou, ele não está na linha dinástica, então ele tem toda a liberdade para entrar no partido que ele bem entende, sem que comprometa a família imperial. E ele está fazendo uma propaganda, um trabalho muito bom, são bons aspectos, etc. Mas não é missão do da família imperial, do ramo dinasta, de disputar eleições, porque exatamente um partido, o nome partido vem exatamente de parte, aquilo que parte. E a monarquia deve ser suprapartidária para unir a família brasileira. A monarquia, a principal característica, uma das principais características da monarquia é que a monarquia mantém viva uma nação a consciência de que uma nação, antes de mais nada, é uma grande família que ensina como realizar. Isso é que faz unidade de um povo, essa consciência de uma grande família. Do fato de ser uma família, decorre uma consequência psicológica muito importante. Porque assim como a presença do pai ou da mãe tende a estimular a qualidade dos filhos e inibir suas travessuras, o imperador no Brasil, e assim também a monarquia, tem o papel de estimular as qualidades do seu povo, a unir ao seu povo e inibir suas más tendências. Esse foi exatamente o principal papel de Dom Pedro II no Brasil. Dizia-se exatamente que a monarquia era uma ditadura da moralidade. Não era uma ditadura. Isso estava pela influência pessoal do imperador, que inibia as falcatruas, inibia, etc. Rui Barbosa, que é tido como que foi foi quem redigiu a primeira Constituição Republicana, assim, foi quem redigiu o decreto para a Constituição da República, não redigiu a Constituição, redigiu o decreto para a Constituição da República, a Republicana História, depois viu as consequências da República. E ele lamentava dizendo que, na monarquia, o parlamento era uma escola de sadistas, que na República transformou-se numa praça de negócios. E o que nós vemos exatamente no nosso parlamento, lamentavelmente, não dá um exemplo de unidade nacional, de desejo de, acima dos interesses pessoais, querer o bem da pátria, como havia no tempo da monarquia e com o Pedro II.
Perfeito. Nós temos aqui a pergunta de uma garotinha de 7 anos, a filha do Ricardo Martinelli, do Espírito Santo, fez uma pergunta para o senhor. O nome dela é Ana Júlia, filha do Ricardo, chanceler do Círculo Monárquico do Espírito Santo. Dom Bertrand, como é a vida de um príncipe? A vida de um príncipe é uma vida governada em função do bem da nação. A nossa principal preocupação é exatamente o bem supremo do Brasil. Isso aqui faz com que o Brasil possa realmente caminhar nas vias gloriosas que nos estão ensinadas pela Divina Providência. Eu felicito a Ana Júlia pelo seu interesse, já desde menina, muito jovem, pelo bem do Brasil. E que eu insisto e a estimulo que continue a desejar o bem do Brasil. Porque, de fato, os jovens são o futuro da nossa pátria. Sou Rafael Camargo Schmidt, descendo de Dom Francisco de Chagas Lara e Dom Antônio Pinto de Camargo, duas pessoas que fizeram parte da Guerra do Paraguai e cujas as terras garantiram o UTI Possidetes brasileiro da questão Palmas. Sempre fomos servidores da Casa Imperial. Acredito que o Império do Brasil foi um espetacular regime que São Tomás de Aquino qualificados como regime temperado, ou o melhor dos regimes. Vossa Alteza concorda com isso? Concordo inteiramente com São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino, o que ele dizia sobre as formas de governo? Que existem 3 formas legítimas: a monarquia, a aristocracia e a democracia. E dizia São Tomás que, por causa desse princípio, o regime mais perfeito era o da monarquia. E por isso a Igreja era uma monarquia pura, absoluta. Na esfera temporal, dizia São Tomás com toda a razão, que o ideal é um regime misto, uma monarquia orgânica, em que haja algo de monarquia, algo de aristocracia e algo de democracia. Exatamente como era no Brasil, no Império, em que havia o monarca, havia uma aristocracia, que as pessoas mereceram os seus serviços prestados na nação com título, e havia, nas eleições, uma democracia muito mais autêntica que as democracias recentes, em que se elegiam os que gastavam mais dinheiro. A última eleição, como eu disse, foi uma exceção, porque foi sobretudo o despertar de um Brasil conservador que veio à tona a partir da indignação geral do Brasil contra um partido vermelho que estava impondo ao Brasil uma agenda socialista, uma agenda comunista, e que ao mesmo tempo estava saqueando a nossa nação. Nunca se roubou tanto, fazendo a interpretação desse personagem que teve na chefe do Estado, nunca antes nesse país se roubou tanto quanto se roubou nesse período vermelho. Perfeito. Dom Bertrand, Cássius, membro do Círculo Monárquico Carlos Gomes de Campinas, estamos vendo atualmente uma grande discussão sobre a nota de R$200. O que o senhor, Dom Bertrand acha sobre isso? O lançamento de papel moeda com valor alto indica a volta da inflação galopante? Não vejo por quê. Dizem apenas que alguns levantam a objeção, não sou técnico da matéria, mas alguns levantam a objeção que muita gente vai querer esconder o dinheiro debaixo do colchão. Mas isso não corresponde à realidade. Quando foi estabelecido o real, nós já tínhamos notas de 50, depois de 100, e isso não aconteceu. Acontece naquele tempo, o real estava ao par com o dólar. Hoje está em $1 vale R$5. Portanto, uma nota de 100 há algum tempo atrás seria o equivalente a uma nota de 500 hoje em dia. Mas isso não foi nenhum fator na inflação. A meu ver, eu não sou técnico em matéria monetária, mas não vejo objeção, pelo contrário, pode simplificar muita coisa, porque às vezes você tem que pagar uma coisa, são caneia máxima de moedas, de dinheiro, de notas. Ok, o Wellington Pontual disse o seguinte: Dom Bertrand, quando é que o Brasil estará preparado politicamente para um novo plebiscito? O Wellington Pontual do Círculo Monárquico de Caruaru, Pernambuco.
espero que seja o quanto antes. Isso depende dos vários monarquistas brasileiros que trabalhem seriamente para que cheguem a esse ponto. Como é preciso que a sociedade da monarquia amadureça um pouco mais. Mas eu tenho certeza que se houver um plebiscito proximamente, e se fosse ouvir as aspirações autênticas do nosso povo, aquele Brasil real, aquele Brasil que trabalha, que vence na vida, a monarquia seria logo restaurada. O Matheus falou o seguinte: Dom Bertrand, mande um abraço para o povo do Grão-Pará que tem apreço pela família imperial brasileira. Esse Matheus é um jovenzinho de 13 anos, ele tem um canal no Instagram, um perfil no Facebook, ele dá um show de monarquia quando ele participa das lives, ele fala bastante, com bastante propriedade, está aprendendo muito, nós já o entrevistamos aqui na Web Rádio Brasil Imperial, pediu para o senhor mandar um alô lá para o Grão-Pará. É uma muito boa ocasião de saudar a antiga província de Grão-Pará, que fazia parte do Pará e do Amazonas, e todo aquele norte do Brasil, Roraima, Amapá, etc. E era uma região que tinha um grande futuro, a tal ponto que, em certo momento, no século XVIII, os portugueses, o governo português pensou seriamente em transferir a capital e o centro do mundo luso para o Pará. Os nomes de Santarém, Óbidos, etc., vários nomes que existem no Pará, de cidades, foram criados nessa ocasião e exatamente têm em vista a eventual transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. O Dan Guareshi, na monarquia, perguntou o seguinte: na monarquia seria criada uma House of Lords igual no Reino Unido, Dom Bertrand? Uma que, perdão? House of Lords, uma Câmara dos Lords. Havia na monarquia uma instituição muito sábia, porque a House of Lords, a Casa dos Lords, seria o equivalente aqui no Brasil, que foi o Senado. No Brasil havia, além do Senado e da Câmara dos Deputados, havia um Conselho de Estado. O que era esse conselho? Era um conselho de pessoas exponenciais nos vários setores da atividade nacional, que tinham como missão aconselhar o imperador e aconselhar também, colateralmente, ao presidente do Conselho de Ministros, os próprios políticos, etc., a respeito de certas questões de interesse superior da nação. E era muito interessante um aspecto. Quando havia um problema mais importante, uma questão mais importante a ser decidida, o imperador tinha a obrigação de ouvir o Conselho de Estado. Mas ele podia, depois de ouvir, decidir até de uma forma contrária. Ele teria que assumir a sua responsabilidade histórica. Mas exatamente a missão do Conselho de Estado era uma missão de conselho, de ajudar o imperador a se esclarecer sobre as várias questões. E é o que nós achamos que deve haver, no caso de uma restauração do Brasil, além da Câmara de Deputados e do Senado, eleitos pelo voto popular, como era no tempo do Império. Leonardo Scherer perguntou o seguinte, Dom Bertrand: por qual motivo a Casa Imperial não reativa as ordens do Império? As casas reais depostas da Europa todas mantêm as ordens ativas. As ordens brasileiras estão todas ativas, mas Dom Luís tem sido muito parcimonioso em distribuir as ordens apenas por certos casos muito especiais, como foi meu cunhado Benchilini, o Dom Duarte, herdeiro da Coroa de Portugal, e outras pessoas importantes que têm concedido a Ordem da Rosa nos últimos tempos. Por quê? Porque hoje no Brasil, muita gente quer uma condecoração que não seja, porque quer aparecer numa cerimônia com uma faixa, uma ordem, com a condecoração no peito, etc. E que acha que isso consegue com dinheiro. Não. A monarquia, a aristocracia, a nobreza, resulta de uma longa tradição de serviço prestado à nação, de luta pelo bem do povo, e que merecem uma recompensa. Assim como hoje, na República,
as pessoas que estão ligadas ao governo, fazem alguma coisa para o governo, pedem a presidência do Banco do Brasil, a presidência de uma estatal, a presidência de uma autarquia, etc., naquele tempo não tinha presidência disso ou daquilo. Naquele tempo se dava um título de nobreza que não custava nada à nação. Não era uma possibilidade de ter um cabide de emprego, mas era uma recompensa pelo serviço prestado à nação. Um exemplo mais bonito da nossa história, nesse sentido, do de Caxias. Ele foi um grande militar, pacificou o Brasil, lutou na Guerra do Paraguai, na chefia da Guerra do Paraguai na sua primeira fase, e ele teve o primeiro título, barão, depois visconde, depois marquês, e finalmente, na sua mais idoso, recebeu o título de Duque de Caxias. Mas foi pelos méritos pessoais dele, o serviço extraordinário que ele prestou ao nosso Brasil. O João Borges, ele é lá da Eduardo Santana, São João da Boa Vista, onde em 1886 Dom Pedro II inaugurou o trecho da ferrovia Mogiana, ligando a cidade de Poços de Calda, né? Ele pediu o seguinte: o senhor dá conselhos e dicas práticas aos monarquistas de como melhorarmos a própria cultura e tradição à nossa volta, visto que hoje pauta-se a discussão monárquica somente pelo campo político. A discussão monárquica tem sido não só no campo político, mas sobretudo no campo de história e no campo dos princípios. Compreender por que a monarquia é superior às repúblicas. Exatamente, eu repito, porque a monarquia é o regime melhor corresponde à boa ordem apóstola de Deus na criação. Mas é preciso estudar os princípios monárquicos. Existem livros muito bons sobre a monarquia, um deles que eu recomendo, que é Parlamentarismo Sim, mas a brasileira, do professor Armando Alexandre dos Santos. É um livro muito bem escrito, de perguntas e respostas que dão toda a agenda de uma formação monárquica autêntica, responde a praticamente todo o universo de perguntas que se pode fazer. E assim como nós aprendíamos o catecismo na nossa infância, é preciso que os monarquistas conheçam esses princípios que podem responder e possam exatamente fazer um projeto de vida em função disso. Perfeito, Dom Berdan. O Luiz Marins, ele perguntou o seguinte: com a restauração monárquica, a Constituição de 1824 será reformulada ou precisará de uma nova Constituição? Eu não vejo nenhuma razão para fazer uma nova Constituição. Pelo contrário, a meu ver, e o Dom Luiz também tem sempre afirmado, é preciso restaurar a Constituição de 1824, mas atualizá-la ao Brasil atual, porque o Brasil progrediu muito nesse período. Basta dizer o seguinte: o Brasil, quando houve a independência, o Brasil tinha 4 milhões de habitantes. Em 1889, por causa da proclamação da República, o Brasil tinha 12 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. E o Brasil progrediu muito, o Brasil se estabeleceu muito. E, por exemplo, um detalhe que é preciso atualizar é a questão da federação. Na monarquia, havia uma monarquia unitária. Numa monarquia orgânica natural, deve haver uma federação, porque a vitalidade de uma nação está na proporção da vitalidade dos vários corpos que constituem essa nação, das várias regiões, das várias províncias, dos vários estados, etc. E não pode haver um governo unitário que queira ordenar tudo. No Império, como é só 4 milhões de habitantes, no atual território, um território imenso, praticamente metade da América Latina, América do Sul, era dispensável um governo unitário, porque a tendência naquele tempo era o separatismo, pois nós estamos absolutamente contra. Mas hoje, ninguém levanta o problema separatismo. Entretanto, a federação, o regime federativo, respeita um princípio fundamental numa nação, que é o princípio de subsidiariedade. É o princípio segundo o qual, e aliás corresponde ao natural, um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Assim, por exemplo, simplificando muito a nossa estrutura, e eu sempre tenho insistido nisso, desde o tempo pré-princípio, aliás, o próprio ministro da Economia atual, Guedes, volta e meia, dá exatamente o mesmo exemplo.
O município só deve fazer o que as famílias que compõem esse município não foram capazes de fazer. Nas famílias, a gente vê aquele todo orgânico do município, são as famílias, os grupos culturais, as associações de classe, todo aquele conjunto do município, é todo orgânico. Por sua vez, o Estado só deve fazer, o governo do Estado, só deve fazer o que as famílias e os municípios não foram capazes de fazer por si. Finalmente, o governo da União só deveria fazer o que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de fazer por si. De tal forma que no topo do governo da União, a estrutura seja pequena, ágil, que possa indicar os grandes rumos, mas que não estejamos querendo continuamente intervir em toda a nação. Porque isso paralisa a nação. É o que nós temos hoje. Hoje, sobretudo no tempo do governo anterior, hoje o ministro da Economia insiste muito nesse princípio de liberdade, graças a Deus. Mas qual era a tendência do Estado brasileiro no período republicano, desde 1889? Então, o governo central que planeja tudo de cima para baixo. Ora, a vitória da nação, a vitória do povo, vem exatamente daquela força orgânica desse povo. A vitória da nação vem dessa tendência para o progresso do povo. Vem de baixo para cima, não de cima para baixo. De cima para baixo deve haver o exemplo, a orientação, a coordenação. E apenas naquilo que for indispensável a ação do governo. Deve haver governo, deve haver Estado, mas não pode ser um paquidermo como o atual governo. Porque nós temos as mais altas cargas tributárias do planeta. Porque nós temos esse paquidermo sustentado. E qualquer coisa que queira mexer nisso, para diminuir o tamanho do Estado, e protestos de todo gênero, greves, etc. Assim não funciona. Dom Bertrand, eu vou fazer a última pergunta aqui. Sim. Do Bruno Santana. Alteza, infelizmente, a maioria dos brasileiros, lamentavelmente, não sabem diferenciar Pedro Álvares Cabral de Dom Pedro I. Como chegou a restauração com tanta falta de consciência histórica? Existe uma memória histórica muito mais autêntica do que nós pensamos. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, não me recordo que televisão fez, tinha concurso saber qual era o brasileiro mais famoso, que seria o mais conhecido, etc. E foi, assim como aquele caso de futebol, foi um regime eliminatório. Então no fim foi a Princesa Isabel, o Getúlio Vargas, o Fernando Henrique, o Lula, etc. E a Princesa Isabel foi desqualificando todos os outros. No fim, para não dar a vitória à Princesa Isabel, como ser o personagem mais famoso da nossa história, mais importante da nossa história, acabaram fazendo a última disputa foi entre Chico Anísio e a Princesa Isabel. Ora, eu não vejo nenhuma proporção entre Chico Anísio e a Princesa Isabel. A Princesa Isabel é muito mais querida, muito mais conhecida, muito mais... A memória dela está muito mais arraigada na alma do povo brasileiro do que Chico Anísio, na comparação. Quer dizer, existe a memória do nosso povo é muito mais autêntica do que parece. Infelizmente, nos últimos anos, sobretudo por causa da educação, o sistema Paulo Freire, que é um sistema socialista, comunista, que dominou a nossa educação no passado e que o Brasil está tentando se livrar disso hoje em dia. Não se estudava mais história, não se estudava mais historiografia, não se cultuava mais os valores nacionais, não se cantava mais o hino nacional, não se associava mais às bandeiras nas escolas. Apenas, excepcionalmente, já 7 de setembro, alguma data assim, mas antigamente, todo dia. Por quê? Porque era preciso cultuar os valores pátrios, cultuar os nossos heróis. Saber valorizar o nosso passado. Nós temos um passado muito glorioso. Não temos nada de vergonha do nosso passado, nós temos que ter ufania do nosso passado. E isso precisa ser modificado. E está sendo modificado, porque é interessante que o número de livros sobre a história, sobre a monarquia, que estão sendo publicados ultimamente, é surpreendentemente grande. Dom Bertrand, já partindo para os finalmente aqui, para finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, primeiramente,
para os monarquistas que estão se candidatando aos cargos públicos, né, prefeito, vice-prefeito, vereadores, nessas próximas eleições. Inclusive eu aqui em Itu sou pré-candidato a vereador e a gente gostaria assim de uma mensagem, o que nós, caso venhamos a ganhar aí, né, as eleições, podemos ajudar dentro do municipal, estadual, federal, etc., sustentar certos princípios fundamentais para a sanidade socioeconômica da nação. Desses princípios, quais são? Em primeiro lugar, do ponto de vista da família, sustentar a vida da concepção à morte natural. Sustentar o sagrado direito dos pais à educação dos seus filhos. Quem deve educar, quem é responsável pela educação das crianças não é o Estado, é a família. Em terceiro lugar, a família tradicional, um homem e uma mulher. Do ponto de vista econômico, são três princípios fundamentais: o respeito à livre iniciativa, o respeito à propriedade privada e o respeito ao princípio de liberdade. Livre iniciativa por quê? Porque nós não necessitamos de um Estado que esteja querendo nos dirigir, decidir por nós continuamente. É preciso exatamente que o povo tenha liberdade para realizar aquilo para o qual é sempre chamado, a sua vocação. Vocação vem do quê? Vem da palavra vocare, do latim, o chamado. Toda pessoa sente em si um chamado a realizar uma vocação, tem uma vocação. Uma chamada de ser pintor, outra chamada de ser músico, outra chamada de ser político, outra chamada de ser industrial, outra chamada de ser engenheiro, médico, advogado, o que seja. Mas é preciso exatamente a nação que dê condições para cada um, todos e cada um possam realizar aquele chamado que Deus pôs na sua alma, na sua criou. A propriedade, por quê? Porque a propriedade é garantia da liberdade. Se eu não sou dono do meu trabalho, eu sou escravo do Estado. Ora, no Brasil, hoje, com essa carga tributária, nós somos 40% escravo do Estado. Nós trabalhamos até quase metade do ano, ou para algumas profissões até mais do que isso, para pagar impostos. É preciso reduzir isso. A pessoa pode fazer parte do seu patrimônio, da sua propriedade, garantir o seu futuro. E o terceiro princípio, econômico, é o princípio de subsidiariedade, totalmente organizativo e político. O princípio de subsidiariedade que eu já expliquei há pouco aqui nesse programa. Respeito a esses princípios resulta do fato de nós sermos uma criatura de Deus, do fato de nós sermos livres e inteligentes. Nós não precisamos ter um Estado tutor que não seja impondo todas as coisas. Nós queremos ter um Estado que respeite as autênticas liberdades, a santa liberdade de filhos de Deus. Esses são os conselhos principais que eu tenho a dar. Sumiu a voz. Som. Pronto, o meu áudio estava fechado. E agora, para finalizar, Dom Bertrand, de fato, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os monarquistas, todos os brasileiros, toda a nação brasileira. Nós, brasileiros, dizemos que Deus é brasileiro. Deus é Deus de todos. Mas Deus tem uma especial predileção para o nosso Brasil. Deus nos deu um povo extraordinário. Aqui se vão somando as diversas raças, diversas origens, povos das diversas origens, e todos nos dão muito bem, e todos nos sentimos, antes de mais nada, brasileiros. Deus nos deu um território que corresponde à metade da América Latina. Nós temos o quinto país no mundo em tamanho e extensão. Só que nós somos o país com a maior área cultivável do planeta. Nenhum país no mundo tem uma área tão grande a cultivar quanto o Brasil. O resultado é que hoje, aproveitando apenas uma pequena parte do nosso território, o Brasil produz alimentos para 1,5 bilhão de pessoas. Nós alimentamos praticamente 1/3 das populações do planeta. Graças ao que? A essa fertilidade do nosso solo. O fato de nós termos um clima muito favorável à agricultura.
Nós temos todos os minérios que nós necessitamos. Nós temos água em quantidade. Nós temos um clima o mais bondoso possível. Nós não temos calores no Saara. Nós não temos calores absolutamente brutais dos verões europeus. Nós temos um pouco mais calor, Piauí, Mato Grosso, etc. Mas o clima brasileiro, no seu todo, é muito ameno. Nós estamos em pleno inverno aqui no estado de São Paulo. Ligeiramente frio, mas as casas não têm calefação. No sul, as casas hoje já têm mais calefação. Mas não tem umas nevascas, geadas contínuas. Também nem grandes enchentes, nem furacões como tem os Estados Unidos, como tem os países. O Brasil é um país privilegiado. E o país é um país que tem uma grande vocação para o serviço público, para se impor no concerto das nações. Não pelas suas armas, nós sempre temos uma força armada bem estrategiadas, porque vários princípios que é da paz prepara para a guerra, mas sobretudo pela influência da bondade do povo cristão da nossa parte. Essa é a nossa vocação. Peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, que nos abençoe nessa nossa epopeia, para que o Brasil venha a ser realmente o que ele é chamado a ser. Aquele país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos. Com isso, eu encerro minha palavra, minha participação, felicitando a Rádio Brasil Imperial, felicitando os monarquistas que, em crescente, vem se dedicando a esse ideal de uma restauração de um Brasil verdadeiramente cristão, autêntico e forte. A todos, muito boa noite, que Deus abençoe. Dom Bertrand, nós que agradecemos a Vossa Alteza aí pela participação, né? Nós tivemos aí dia 5 de janeiro, no início do ano, inaugurando a Web Rádio Brasil Imperial, ela que entrou no ar dia 5 de agosto do ano passado. Nós tivemos aí em fases de testes, nos estruturando para levar a mensagem monárquica para todo o Brasil. Agradecemos a todos os nossos amigos que estão aqui na live, aqui no Facebook, aos milhares aqui, as dezenas de ouvintes da Web Rádio aqui nos ouvindo através do site, dos aplicativos. Nós temos ouvintes aqui do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, do Uruguai, dos Estados Unidos também. Nós temos lá da Argentina. Uma grande alegria ter vocês aqui participando conosco, aqui na Web Rádio Brasil Imperial. Nós seguimos com a Web Rádio aí, em todos os eventos que for possível, nos encontros monárquicos. Peço desculpas se não deu para ler todas as perguntas, né? Nós tínhamos aí um tempo de meia hora, nós passamos aí 20 minutos dessa meia hora com Dom Bertrand. Nós que agradecemos, Dom Bertrand, por esse carinho, por ter nos atendido gentilmente. Agradeço ao suporte do Pró-Monarquia que nos agendou e foi possível essa entrevista. Agradeço ao Rogério Mendes, que está aí junto com o Arlindo Amaro, do Anjo do Império, ao Monarquia Livre e principalmente aos nossos apoiadores, né? Mais uma vez o Daniel lá de Taubaté, junto com o Laboratório Oswaldo Cruz, Taubaté Imperial, o Anjo do Império, a Cris Artes, Ideias e Sublimação, o canal do professor Neumar Nepomuceno, né? Muito gigantesco aí o canal, ao Marcos Ferrari do canal Monarquia Livre, que é parceiraço nosso, está sempre aqui conosco, a DTPS do meu amigo Walter, Soluções Informática lá com a DTPS, a Revolução Administradora de Condomínios, também um conceito de administrar seu condomínio com mais transparência e participação, 4023-4651, e ao Paulo Barros, direto lá do Reino da Noruega, nos também apoiando aí ao Duna Press, Jornal e Magazine. Falando em Jornal e Magazine, nós vamos sortear aqui na Web Rádio Brasil Imperial 10 estudo comparativo da Constituição do Reino da Noruega e a Constituição do Império do Brasil. Então nós vamos sortear
em parceria com a Duna Press, Jornal e Magazine. Então assim nós vamos encerrando esta noite, esta jornada, desde as 9h30 da manhã, Dom Bertrand. Eu estou ao vivo aqui, tocando música, lendo notícia, colocando a participação dos nossos ouvintes. E só agora, mais de 10, 12 horas no ar, eu estou encerrando a minha participação aqui com a entrevista maravilhosa com Dom Bertrand. Rogério Mendes, um forte abraço no seu coração. Arlindo, também, muito obrigado aí pelo suporte, pelo apoio de sempre. E Dom Bertrand, que Nossa Senhora abençoe o senhor, abençoe o Dom Luiz, que Deus, nosso Senhor, proteja a vida de vocês, e vocês são muito importantes para a nossa nação. Muito obrigado pela participação do senhor e Deus abençoe. Tá bom? Boa noite. E até breve. E até breve, Dom Bertrand. Muito obrigado. E assim, meus nobres amigos, nós vamos encerrando essa nossa entrevista, agradecendo a todos vocês. O que foi possível a gente colocou de perguntas aqui no ar, né? O que foi possível o Dom Bertrand acabou respondendo. Então tá certo, gente, fiquem com Deus e continuem na sintonia. Eu não posso deixar de agradecer ao nosso amigo e parceiro lá de Joaquim Gomes, retransmitindo essa nossa programação, pessoal do Nordeste. Um forte abraço para vocês da Acompec FM 87,5, Dr. Jabas Fragoso. Um forte abraço para todos os nordestinos, todo o pessoal aí de Alagoas e principalmente de Joaquim Gomes, que estão aí ouvindo a nossa retransmissão, acompanhando aqui a nossa entrevista. Valeu, gente, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. O Jogo Fragoso, ele é um advogado. Acabamos a entrevista com o Dom Bertrand. Estamos na Casa Imperial do Brasil. Vamos dar uma vista lá fora. Está perto aqui? Vamos dar uma vista da Casa Imperial de fora, para o pessoal conhecer. E já vamos encerrar. Aqui temos